E se o Santos tivesse vencido o Boca Juniors na final da Libertadores de 2003? Já imaginou como a história do futebol brasileiro e mundial poderia ter sido completamente diferente? Aquela noite ainda pulsa na memória do torcedor santista. Era a chance de provar que a geração de Robinho e Diego não foi apenas um raio em 2002, mas o início de uma nova era de ouro. A Bombonera fervia, o Boca tinha Tevez e um time cascudo, mas o Peixe carregava a ousadia dos meninos da Vila e a esperança de milhões de corações. Não foi apenas uma derrota em campo, foi uma ferida que até hoje desperta saudade, frustração e o eterno "e se". Para o santista, não era só erguer uma taça, era escrever um capítulo eterno na história e reafirmar sua grandeza diante do continente. Agora, feche os olhos e imagine esse universo alternativo. Como teria sido se o Peixe tivesse conquistado aquela noite mágica em Buenos Aires? Como isso teria mudado o destino de Diego, Robinho e de todo o Santos? É exatamente esse cenário que vamos explorar a partir de agora. E antes de mergulharmos nesse multiverso santista, eu preciso do seu apoio para que essa lembrança chegue ainda mais longe. Se você já sentiu a dor daquela final, deixe o seu like agora. Cada curtida mostra que a voz do torcedor santista não será esquecida. E quero ver sua fé alvinegra declarada. Comente aqui embaixo, 2003 mudou tudo, para mostrar que essa história ainda vive no coração da torcida. E se você ama reviver memórias, imaginar novas realidades e nunca deixa de acreditar na grandeza do Santos, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é feito para dar voz ao torcedor, relembrar conquistas, curar feridas e manter viva a chama do maior clube do mundo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga aquela final. Naquela noite de 2003, milhões de olhos estavam fixos na Bombonera. O Santos chegava embalado por um renascimento épico, um time jovem que devolveu ao torcedor o orgulho e a esperança de dias gloriosos. Robinho, com seus dribles ousados, e Diego, com sua visão e coragem, eram mais que promessas. Eram a prova viva de que o espírito dos meninos da Vila estava mais aceso do que nunca. O Peixe não estava ali por acaso. Era fruto de uma base sólida, de um elenco que respirava garra e carregava a expectativa de milhões, sustentado pela memória de uma camisa que já havia vestido Pelé, o rei do futebol. Mas a realidade foi cruel. O Boca Juniors, acostumado a finais, tinha um time cascudo, experiente, que sabia transformar a pressão da torcida argentina em arma. Cada ataque do Santos parecia acender ainda mais o rugido da Bombonera, como se o estádio inteiro quisesse engolir aqueles jovens santistas. Para muitos torcedores, não foi apenas a perda de uma taça. Foi a sensação de que a história estava prestes a mudar e foi arrancada das mãos no último instante. Agora, imagine comigo. E se o roteiro tivesse sido outro? E se Diego tivesse colocado a bola no ângulo em vez de ver o goleiro defender? E se Robinho tivesse driblado mais uma vez e arrancado o grito preso na garganta do torcedor? Um detalhe, um lance, um gol poderia ter mudado não só o jogo, mas o futuro do clube. O Santos teria conquistado a América novamente, mostrando que não era só o azarão de 2002, mas uma potência pronta para marcar época. O impacto de uma vitória sobre o Boca seria devastador para o continente. Diego e Robinho seriam elevados a ídolos eternos, talvez até mudando o rumo de suas carreiras. Com a Libertadores tão cedo, o Santos teria mais força para segurar seus craques, atrair patrocinadores de peso e até sonhar com duelos históricos contra gigantes europeus no Mundial. Imagine o Peixe campeão enfrentando o Milan de Kaká, Maldini e Shevchenko. Que choque seria esse? Quantos jovens cresceriam guardando essa lembrança como seus pais guardam as glórias da era Pelé? É por isso que essa ferida ainda dói. A certeza de que faltou pouco, de que um detalhe separou os Santos da eternidade. O torcedor não carrega só a dor da derrota, mas o peso do "e se". Porque o futebol tem esse poder.
Uma bola que entra ou não pode redesenhar décadas inteiras de história. E em 2003, essa bola que não entrou mudou o destino de uma geração inteira. Reviver esse momento é mais do que falar de futebol. É falar de identidade, de orgulho, de um clube que nasceu para desafiar gigantes e escrever páginas eternas. O Santos poderia ter mudado seu rumo naquela final e talvez hoje estivéssemos lembrando uma hegemonia que jamais teria deixado dúvidas sobre sua grandeza. Mas como exatamente esse título transformaria o Peixe e o próprio futebol brasileiro? É isso que vamos desvendar no próximo capítulo dessa jornada alternativa, que ainda mexe com o coração de cada santista. Na memória do torcedor santista, a final da Libertadores de 2003 não é apenas uma derrota. É uma cicatriz que o tempo nunca conseguiu apagar. Quando o Santos chegou àquela decisão, não estava apenas em jogo mais uma taça. Era a chance de provar ao Brasil e ao mundo que o Peixe tinha voltado ao topo, que a ousadia dos meninos da Vila não era fogo de palha. Depois da glória de 2002, havia a sensação de que aquele time estava destinado a escrever uma nova era, capaz de reviver os ecos imortais dos anos 60 com Pelé, Coutinho e companhia. O torcedor vivia uma mistura de sentimentos. Havia orgulho imenso em ver um grupo de garotos carregando tão alto a camisa que pertence ao rei do futebol, mas junto com isso, uma ansiedade sufocante. O título parecia fundamental para consolidar a volta do Santos entre os gigantes. Quando a taça escorregou pelas mãos, o que restou não foi só tristeza, mas a impressão de que o destino havia sido roubado no último instante. Com o passar dos anos, esse peso só aumentou. Enquanto Diego e Robinho brilhavam na Europa, mas longe da Vila, o Santos mergulhava em dificuldades, salários atrasados, elencos desmanchados, dirigentes sem rumo. Para a torcida, aquela noite em Buenos Aires se transformou em um fantasma constante, um símbolo de tudo que poderia ter sido e não foi. Cada fracasso posterior parecia ecoar aquele silêncio doloroso de 2003. Ainda hoje, muitos santistas se orgulham daquela campanha, mas junto vem o vazio e a pergunta que nunca se cala. Por que não aconteceu? Por que a história pareceu tão cruel em um momento que poderia mudar o rumo de tudo? Essa mistura de saudade, frustração e até a sensação de invisibilidade diante da mídia, que tantas vezes ignora as glórias dos Santos, alimenta até hoje a ideia de que o Peixe é maior do que o mundo reconhece. E talvez seja exatamente por isso que revisitar essa final ainda mexe tanto com o coração santista. Porque não se trata apenas de um título perdido, mas de identidade, de orgulho ferido, de um clube nascido para desafiar gigantes e escrever páginas eternas. O passado glorioso é intocável, mas as oportunidades desperdiçadas deixam marcas profundas. E é nesse ponto que surge a pergunta, inevitável: como teria sido se essa cicatriz tivesse sido curada em 2003? Como o Santos teria se transformado se, em vez da dor, tivesse erguido a taça contra o Boca? Essa resposta está mais próxima do que você imagina. Para entender o peso daquela final contra o Boca Juniors em 2003, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 2002, o Santos viveu um momento mágico. Com uma geração ousada, jovem e irreverente, conquistou o título brasileiro após anos de espera. Robinho, Diego, Elano, Renato e tantos outros talentos encantaram o país com um futebol alegre, ofensivo e destemido. Eram chamados de meninos da Vila, mas jogavam com uma maturidade que surpreendia até os rivais mais cascudos. Aquela conquista não foi apenas uma taça. Foi um sinal de que o Santos estava de volta, disposto a recuperar a aura de grandeza herdada dos tempos de Pelé. A Libertadores de 2003 era, portanto, a chance de consolidar essa retomada. O Peixe avançava com brilho e coragem, enquanto a torcida voltava a sonhar alto. Mas do outro lado estava o Boca Juniors de Carlos Bianchi, mestre das batalhas continentais, com um elenco experiente e um Carlitos Tevez em plena ascensão.
A Bombonera, com suas bandeiras tremulando e o rugido ensurdecedor da arquibancada, transformava-se em um caldeirão que intimidava qualquer adversário. O duelo era mais do que esportivo, era simbólico. De um lado, a tradição e a dureza de um Boca acostumado a vencer. Do outro, a ousadia de um Santos que representava juventude, velocidade e talento puro. Era a colisão entre a experiência que já sabia o caminho e a esperança de quem queria provar que poderia reinar outra vez. E é aí que mora a frustração. O Santos não chegou como azarão. Havia confiança de que aquele elenco podia encarar qualquer gigante. Cada jogo da campanha reforçava essa ideia, com atuações cheias de personalidade. A expectativa crescia e a final carregava o peso de muito mais que 90 minutos. Era a chance de eternizar uma geração, de transformar promessas em lendas. Mas todos sabemos como terminou. A pressão da Bombonera, a força do Boca e a inexperiência pesaram. O sonho se perdeu diante dos olhos de milhões, e é exatamente aqui que o imaginário começa a agir. Se o Santos tivesse vencido, aquele título poderia ter reescrito não só a história do clube, mas também a trajetória do futebol brasileiro nos anos seguintes. É nesse ponto que a imaginação ganha vida, porque ao entender o contexto real, percebemos o tamanho do impacto que uma simples virada de roteiro poderia causar. Aquela vitória não seria apenas mais uma taça, seria um marco. Então prepare-se. É hora de abrir a porta do multiverso e imaginar o que poderia ter acontecido se o Peixe tivesse levantado a Libertadores naquela noite mágica em Buenos Aires. Agora, feche os olhos por um instante e imagine. O apito final ecoa na Bombonera e, em vez do Boca, é o Santos quem explode em festa. Robinho e Diego, ainda garotos, mas já gigantes, erguem a taça da Libertadores de 2003 diante de um estádio atônito. A imagem corre o mundo como um raio. O Peixe, renascido em 2002, não apenas confirma sua força, crava de vez o nome de sua nova geração entre os imortais do futebol. Essa vitória mudaria tudo. Diego e Robinho seriam alçados imediatamente ao patamar de ídolos eternos da Vila Belmiro. A pressão por uma saída precoce para a Europa diminuiria. Com a moral de campeão da América, o Santos teria mais poder de negociação, patrocínios milionários e confiança suficiente para segurar aquela geração por mais tempo. O time que encantou o Brasil em 2002 teria a chance de encantar o planeta por anos. E pense no Mundial Interclubes. Não seria o Boca diante do Milan de Kaká, Maldini e Shevchenko. Seria o Santos. Imagine Robinho entortando a defesa italiana com seus dribles, Diego encarando Maldini em um duelo de gerações. E se nesse multiverso o Peixe tivesse derrubado o Milan, estaríamos falando de um título mundial capaz de redefinir a virada do século para o clube. Mas a mudança não pararia aí. Uma vitória em 2003 abriria caminho para que o Santos se consolidasse como protagonista continental durante toda a década. Libertadores de 2004, 2005, 2007. Em cada edição, o Peixe chegaria mais respeitado, mais temido, mais valorizado. O peso da camisa, já gigante pelo legado de Pelé, seria reforçado de forma brutal no século XXI. Rivais talvez jamais ousassem diminuir a grandeza santista. Aquele título seria a prova definitiva de que o clube sabia se reinventar. O impacto seria também psicológico. Quantos jovens torcedores cresceriam com esse orgulho estampado no peito? Quantos craques surgidos depois, como Neymar, Ganso ou Gabigol, chegariam ainda mais inspirados por um clube que dominara o continente no início dos anos 2000? A base santista, famosa por revelar gênios, seria ainda mais valorizada, com jogadores sonhando em permanecer mais tempo na Vila para escrever seu capítulo na história. E até a narrativa da mídia poderia ser transformada. Quantas vezes você já ouviu que o Santos é apenas o time do Pelé? Em 2003, essa frase perderia força. O Peixe teria mostrado diante de todos que sua grandeza não estava presa ao passado, mas pulsava no presente e apontava para o futuro. Com esse peso, investidores poderiam ter chegado,
ídolos poderiam ter ficado e talvez uma era de hegemonia teria sido construída. O mais fascinante é perceber como um simples resultado teria alterado décadas. O Santos não teria apenas vencido uma final. Teria escrito um capítulo épico, capaz de redesenhar a percepção do clube no Brasil e no mundo. E diante de tantas possibilidades, fica a pergunta inevitável: qual teria sido o verdadeiro impacto desse título no futuro do Santos e até no destino do futebol mundial? Se o Santos tivesse vencido o Boca em 2003, não estaríamos falando apenas de mais uma taça na estante. Estaríamos falando de um ponto de virada, um marco capaz de reescrever toda a trajetória do clube nas últimas 2 décadas. A vitória teria mudado a percepção do torcedor, dos rivais, da mídia e até do mercado internacional sobre o real poder do Peixe. O impacto imediato seria gigantesco. Diego e Robinho não seriam apenas promessas cintilantes, mas campeões da América reconhecidos no mundo inteiro. Suas transferências para a Europa talvez ocorressem em outros termos, ou até mais tarde, permitindo que o Santos desfrutasse por mais tempo da magia daquela dupla. Com eles no auge, o clube poderia ter conquistado novas Libertadores e até sonhado com um Mundial, consolidando uma era dourada no início dos anos 2000. Agora pense no efeito em longo prazo. Se o Santos tivesse estabelecido uma dinastia naquela década, a narrativa de clube que vive do passado simplesmente cairia por terra. O Peixe seria visto não apenas como o time de Pelé, mas como o clube que soube se reinventar a cada geração. Neymar, Ganso, Gabigol, Rodrigo, todos chegariam a um ambiente ainda mais poderoso, marcado por títulos recentes, talvez escolhendo ficar mais tempo na Vila Belmiro para escrever sua própria história. E o reflexo não pararia na Vila. O futebol brasileiro inteiro sentiria o impacto. Se o Santos tivesse dominado a América, a hierarquia entre os gigantes poderia ter sido diferente. A mídia daria mais espaço ao Peixe, patrocinadores despejariam investimentos e talvez a hegemonia recente de outros clubes não tivesse acontecido da mesma forma. Um título sozinho não muda tudo, mas pode ser a faísca que inicia uma revolução. Mas o mais profundo desse exercício está no coração do torcedor. Não haveria a ferida aberta de 2003. Não haveria o fantasma da oportunidade perdida. No lugar, haveria orgulho renovado, confiança inabalável e a certeza de que o Santos seguia ditando o rumo do futebol mundial. E é exatamente essa reflexão que mostra a força das hipóteses. Porque se a história foi escrita de uma maneira, nada impede de imaginar como ela poderia ter sido. O que teria mudado se aquela taça tivesse ficado na Vila Belmiro? Como o Santos seria visto hoje? E, principalmente, como o futuro pode ser redesenhado quando o próximo título continental voltar para casa? Comente aqui. 2003 teria mudado tudo. Se você também acredita nessa virada histórica. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente mexeu com você. Se em algum momento sentiu orgulho, saudade, dor no peito ou até esperança de um futuro diferente ao imaginar o Santos vencendo o Boca em 2003, então este canal é o seu lugar. Aqui, cada história é feita para o torcedor que nunca abandona o Peixe, mesmo nos momentos mais difíceis. Por isso, inscreva-se agora e faça parte dessa comunidade que mantém acesa a chama santista em cada detalhe. E eu quero ver você participando ativamente. Comente aqui embaixo, 2003 era nosso, se acredita que aquela final poderia ter mudado para sempre a história do Santos. Quero ver essa frase invadir os comentários como prova de que a nação santista nunca esquece sua grandeza. Ah, e não esqueça de deixar o seu like. Cada curtida ajuda a espalhar essa mensagem e faz com que mais torcedores sintam essa mesma energia que nos une. E lembre-se, o multiverso santista não para aqui. O próximo vídeo já está na tela. Clica agora e vem comigo descobrir mais um "E se" que pode mudar para sempre a forma como você enxerga a história do nosso Santos.